Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Keijin Gentosho. E nesse vídeo eu vou falar um pouco da obra e o que está me chamando a atenção, e o porquê que você deveria dar uma chance para esse anime. E para saber mais sobre esse anime, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto principal, só aquele pedido rápido. Se você puder, dê um like aqui e dê um hypar, porque ajuda a gente demais. E precisamos do seu apoio para continuar falando sobre animes menos hypados, beleza? Então, para todos que derem essa força, meu muito obrigado e bora para o assunto principal. E se eu fosse definir essa obra em poucas palavras, eu diria que esse anime é uma versão um pouco mais sombria, dark e pesada do Demon Slayer. Basicamente isso, porque a ideia geral é meio parecida, aquele mundo onde tem um problema entre humanos e demônios, ou Onis, né? Então tem uma guerra, um problemão entre eles, a irmã do protagonista também é um demônio, e então assim, de forma geral, tem algumas semelhanças. Óbvio que a execução é bem diferente, como eu falei, o Keijin Gentosho é muito mais pesado, mas o enredo, de forma geral, tem lá as suas semelhanças. E como eu disse anteriormente, esse anime tá se saindo muito bem, mesmo porque o material original, ele é muito profundo e muito interessante. Ele trabalha muito bem o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento dos personagens e a história como um todo, os plots são muito ricos. E até mesmo se você comparar esse anime com outros animes bons dessa temporada, como por exemplo o Kampeki Sugete, ele ainda tem um diferencial, porque ele consegue te surpreender. Ele não é uma obra que é previsível ou que apela para muitos clichês e é muito caricata. Não, essa obra é extremamente original e em todo o arco tem uma surpresa. Mesmo naquelas que você já imagina e que você consegue prever, você sente que houve um cuidado, um zelo do autor e que ele pensou muito bem naquele plot. Não é uma coisa jogada, uma coisa clichê, uma coisa igual a tudo que você já viu anteriormente. Então essa capacidade dele de te surpreender e de trazer uma história que é bem original, é um diferencial incrível e por isso que pra mim, esse anime é uma das melhores ou se não a melhor estreia, no caso anime que tá estreando nessa temporada. Mas, como nada é perfeito, ele tem um grande problema também, que é a animação. Porque eu vou te dizer, a animação tá uma coisinha horrorosa e eu não sei o que aconteceu nessa temporada, porque, assim, o Keijin Gentosho é uma obra que poderia fazer muito sucesso, ela não é super famosa tal, mas ela tinha um potencial muito grande e isso era óbvio. E o que eles fizeram com a animação? Caca, besteira, fizeram uma coisa horrorosa. Cara, eu acho que a galera lá no Japão deu uma surtada, porque eles perderam uma boa chance com esse anime, e também teve o caso do Beginning After the End, que é um mangá extremamente famoso, extremamente conhecido, e eles fizeram também uma grande caca, né? Eles poderiam e deveriam ter prestado mais atenção nesses animes, pelo menos nessa temporada, porque eles eram muito promissores. Mas em ambos os casos, a animação tá meio fraca e temos que lidar com isso. Mas agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais na obra e comentar os principais plots dessa temporada. E uma primeira coisa que me chamou muita atenção e que eu gostei muito nessa obra é que eles não adotaram alguns clichês, principalmente quando se trata dos demônios, porque normalmente sempre que tem uma briga entre humanos e demônios é aquela coisa maniqueísta, é preto no branco, é o bem contra o mal. Lá não é bem assim. Não é como se tivesse realmente um certo e um errado, um bem e um mal. As coisas ali são muito mais cinza e muito mais próximas da realidade, porque isso é muito fato. A vida não é o tempo inteiro maniqueísta que nem muitas obras tratam. E quando o autor aborda as coisas dessa maneira, a relação entre as espécies se torna muito mais legal e muito mais profunda. E só para você entender, vamos passar por cima sobre os principais plots do anime. Vamos começar com aquele primeiro plot do primeiro episódio. Por exemplo, no primeiro arco, dois demônios esquisitos apareceram e basicamente ferraram a vida dele, tiraram praticamente tudo que ele tinha, e inclusive a irmã dele, que era um demônio também, que ele também abdicou a vida dele, saiu de casa, fez tudo por ela, ela também surtou e ela assumiu meio que uma posição de demônio e agora ameaça a humanidade inteira. Então assim, os demônios basicamente ferraram a vida do cara, destruíram a vida do cara, e por causa deles, uma garota que ele gostava muito, que ele amava muito, também morreu. Só que quando ele começa a entender melhor esses demônios que fizeram isso,
ele percebe que o que eles fizeram não é nada diferente que qualquer humano faria, porque eles estavam lutando, eles tramaram aquele plano todo para defender a própria espécie, porque no futuro eles não existiriam se isso não fosse feito. Eles iriam ser extintos. Então assim, pô, aqueles dois demônios se sacrificaram, deram a vida deles para salvar a espécie. Uma coisa que, pra nossa visão, pra visão humana, é muito nobre. Então, fala a verdade, eles estão errados? Eu acho que não. E a mesma coisa acontece com a situação da irmã dele. Ele poderia estar na mente só de salvar a irmã, eu vou salvar a minha irmã porque coitada, ou ele poderia estar, assim, com muita vontade de matá-la. Mas o que aconteceria na mente da maioria das pessoas? Um pensamento ambíguo, um pensamento complicado, uma coisa que fica gerando dilemas na sua mente. Tanto que ele, no anime, ele encarna isso e ele mesmo não fala se ele quer matar ela ou não. Ele sempre fala, eu vou ver o que eu vou fazer, eu não sei. Ele mesmo entende que assim, cara, é a irmã que ele tanto amou, que ele conheceu por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo ela fez coisas horríveis, ela é um perigo para a humanidade. Então ele tá muito dividido entre matar e não matar. Entre culpar e odiar ou não odiar os demônios. Mesmo porque ele também se tornou um demônio. Então, se você quiser saber mais sobre essa história de forma detalhada, saiba que eu já tenho um vídeo longo explicando tudo. O link vai estar na descrição e também no card no final do vídeo. Porque no segundo plot da história, mostra que os demônios, eles não se reproduzem apenas sexualmente. Eles podem surgir e aparecer através de pensamentos negativos, medos, traumas dos humanos. Tanto que o segundo monstro era uma fusão, no caso o segundo demônio, era uma fusão do medo da rejeição de uma garota e a vontade da mãe do protagonista em rever a própria filha. Então assim, o medo, os sentimentos ruins dessas pessoas se fundiram e formaram um demônio. O que também é muito ambíguo porque os humanos alimentam eles. Dessa frota, dessa turma toda de demônios, muitos são criados pelos humanos. Então, cara, isso torna tudo muito mais complexo. E se você quiser saber mais sobre esse arco, que foi muito legal também, eu também tenho um vídeo que eu conto tudo sobre isso. O link também estará na descrição e no card no final do vídeo. E o anime trouxe também um terceiro plot muito legal, que no caso, o protagonista chegou num local onde tinha um demônio que era chamado de Slasher, que estava matando um monte de gente. E aí, no meio da investigação, ele conhece um outro cara que também era um demônio e que ele vivia como se fosse um humano comum e, inclusive, ele era casado com uma mulher humana. Então você pode pensar, ele casou com a mulher humana para trair ela, para devorar ela. Não, ele realmente amava ela. Ele realmente adorava aquela mulher e seria incapaz de fazer qualquer mal a ela. Então veja como os demônios realmente não tem tantas diferenças para nós humanos. Só que a mulher desse cara, ela foi morta de forma violenta, sofreu até outros tipos de violência, como vocês sabem o que eu tô querendo dizer, que eu não posso falar aqui, mas ela sofreu esse tipo de violência, e aí ele, mesmo sendo um demônio, no caso, esse cara, esse marido dessa mulher, que era um demônio, ele começou a achar que era esse Slasher, e começou a querer vingança, e foi aí que ele conheceu o protagonista, e aí eles falaram, cara, vou matar esse Slasher, é questão de, pra vingar a morte da minha mulher, eu tenho que fazer isso, e no momento, esse cara, o marido da mulher, esse demônio que era até legal, ele encontrou o Slasher, só que o Slasher é que matou ele, pra tornar a coisa mais trágica, que ele não conseguiu a vingança dele. E quando o protagonista lutou contra o Slasher e matou, ele descobriu que o Slasher era quem? Era a mulher dele. A mulher que ele achou que tinha acabado, que tinha morrido, ela realmente morreu. Mas aquele demônio era as memórias, os sentimentos negativos dela. Porque quando ela morreu, ela foi jogada tipo na água e ela queria muito voltar pra casa pra reencontrar ele. Então esse desejo dela de reencontrar ele, esse desejo dela de continuar viva, criou o Slasher. Olha que loucura! E quem foi que matou a mulher do demônio que fez ele ficar puto? Os humanos. Foram humanos que fizeram isso. Tanto que depois ele mata o cara e fala pro demônio que estava morto, né? Que foi morto pelo Slasher, que era a mulher dele. Chega e fala, você tá vingado. Vinguei você. Matei esses humanos que são piores do que demônios. Então você entende que todo mundo culpou o demônio por uma coisa que foram os humanos. Os humanos fizeram a caca, criaram o Slasher. Aí o cara, o próprio demônio, confundiu o Slasher com o assassino da mulher dele, foi tentar matar o Slasher, que não era o assassino, acabou morrendo. E no final todo mundo morreu. Morreu o assassino, morreu a mulher 2 vezes, ela mesma e ela como versão demônio, os pensamentos dela, e morreu o cara. Tipo um plot bem legal, né? E aí entra um outro plotzinho que eu queria falar com vocês, que foi muito interessante, que é mais recente. E qual que é o caso desse plot?
era uma menininha que era um demônio, que vivia também num vilarejo humano. Só que o vilarejo dela foi destruído por uma catástrofe, e aí ela, com o poder dela, criou meio que um mundo onde as cenas de felicidade dela, quando ela era uma criancinha normal, tinha pais que gostavam dela, ela começou a repetir aquilo, como se fosse um mundo onde o tempo passa diferente e ela podia reviver as lembranças agradáveis de vida dela. E eventualmente, e sem querer, ela trazia algumas pessoas do mundo dos humanos para esse mundo temporal dela, esse mundo estranho dela. E em uma dessas vezes que ela levou alguém, ela levou o irmão de um samurai, que virou um dos personagens lá da obra. Só que esse irmão desse samurai era um cara muito legal e viu o quanto que essa demôniozinha estava sofrendo, e ele resolveu virar o pai dela. Então ele resolveu ficar por lá para cuidar dela, né? Porque ele percebia o quanto que ela sofria, o quanto que ela estava triste, né? Pela perda que ela teve. E aí você pensa, então a garotinha estava lá e depois matou ele, ou ela aprisionou ele. Não, ela pediu para ele ir embora, pra voltar pra vida dele. Só que ele não quis, ele cuidou dela, ela envelheceu, ela inclusive é aquela garota que tá sempre, que aparece o tempo inteiro naquele restaurante, que fica servindo comida pra ele. É essa garotinha, é essa demônio. E o cara, o velho que tá com ele, é o irmão do samurai. Só que ele tá velho porque lá o tempo passa diferente, então ele envelheceu. Mas eles viraram uma família, ele virou o pai dela e ela ama ele também. Então você percebe que humanos e demônios são mais parecidos do que parecem ou do que você consegue imaginar? E eu ainda digo que os demônios, em alguns pontos, eles têm até uma certa superioridade moral aos seres humanos, visto que eles são muito mais devotos à própria espécie, além do que eles não mentem. Eles podem omitir, ou enfim, ou falar algumas mentiras somente dizendo a verdade. Eles podem fazer isso, mas eles não mentem. Então, cara, eles amam, eles odeiam, eles sentem dor, eles sentem medo, eles são exatamente igual humanos. Inclusive, humanos e demônios são quase um meio que retroalimenta o outro, porque o humano cria o demônios através dos seus medos e dos seus sentimentos negativos. Então, assim, eu agora queria deixar algumas perguntas pra vocês. Por exemplo, se você fosse o protagonista, o que você faria? Você odiaria eles porque eles destruíram a sua vida, isso é fato, ou você lutaria contra eles por eles serem uma espécie diferente, por eles ameaçarem a espécie humana, mas sem odiar os seus inimigos? Porque esse seria o meu caso. Eu não quero ser extinto nem correr o risco de ser extinto no futuro por causa dos demônios. No entanto, eu não conseguiria odiar eles. Porque tudo que eles estão fazendo é o que eu estou fazendo também, que é lutar pela minha espécie. E vocês pensam do mesmo jeito que eu? Ou vocês odiariam eles? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e vou responder todo mundo. E por fim, eu preciso elogiar o protagonista. Ele é meio frio, meio caladão, mas ele é muito humano. Ele não virou aquele cara chato, nem aquele friozão exagerado que não esboça reação pra nada. Ele é um personagem muito interessante, muito maduro, e essa obra, embora seja descrita como shounen, ela tem uma pegada muito mais seinen, um pouco mais velha, um pouco mais madura, e vale muito a pena você assistir se você não tá vendo. Embora tenha uma animação mequetrefe, como eu falei. E se eu pudesse dar uma nota para esse anime até agora, seria uma nota 9. E é raro dar uma nota dessas em anime, quem acompanha meu canal já sabe. E se você não acompanha meu canal, cara, acompanha aí, cara, você vai gostar. A gente fala de vários animes interessantes, inclusive Kijin Gentosho com certa frequência. Então, se você gostou do vídeo, aquele like bacana, dá um hypar, se inscreve no canal para não perder outros vídeos. E é isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo.